O segredo da vida. Saúde e pensamento. O objetivo deste episódio é complementar o que já foi dito antes sobre como os nossos pensamentos podem afetar nossa saúde, mas agora com um pouco mais de detalhes técnicos e com a abordagem feita pelo funcionamento do nosso corpo e pelo que foi encontrado até o momento pela medicina. Pode parecer cansativo de início, mas os temas envolvidos nele são tão atuais e tão ligados à nossa rotina e provavelmente aos diagnósticos que nossos exames mais recentes têm apresentado, que vale a pena o esforço e ouvir até o final. Então vamos lá. Anatomia do cérebro. Primeiramente, temos que entender rapidamente e de forma simples como é formado o nosso cérebro e as suas principais funções. Não se preocupe, vou tentar ser o menos técnico possível, até mesmo porque está longe de ser a minha especialidade. Primeiro, temos o lobo frontal. Ele está localizado na região da testa. É o nosso supercomputador, responsável pelo planejamento, raciocínio, resolução de problemas, julgamento e controle dos impulsos. Regula os sentimentos como empatia, generosidade e o comportamento. Lobo parietal. Ele está localizado no alto, porém um pouco mais atrás. É onde há o processamento dos sentidos e sensações como a dor e o tato. Também intervém na cognição, que é a nossa capacidade de aprendizado. Lobo temporal. Localizado na região das têmporas, é responsável pelo processamento auditivo e linguagem, além de memória e gerenciamento dos sentidos. O lobo occipital. Ele está atrás da cabeça. Processa os dados visuais, analisando dados como formato, cor e movimento para interpretar e tirar conclusões das imagens obtidas. Cerebelo. Localizado na região da nuca, é responsável pelo equilíbrio. As próximas partes estão no centro do cérebro e a sua precisa localização pode ser melhor acompanhada pela ilustração. Amígdala. Ela atua principalmente na área dos sentimentos, especialmente no medo. Ela ajuda a armazenar e classificar os sentimentos. Atua, por exemplo, na ansiedade. Hipocampo. Formação da memória recente. Atua tanto na classificação quanto na memória de longo prazo. É responsável também pela consciência espacial. Tálamo. É como uma estação de retransmissão. Ela transmite a maioria das informações sensoriais recebidas, auditiva, visual e tátil, para ser usada no cérebro. Também atua na área motora. Hipotálamo. É um regulador dos sentimentos e outras funções como apetite, sede, sono, etc. Atua também na regulação de glândulas que liberam hormônios. Atua na temperatura do corpo, contração muscular e regula o estado de consciência e ritmos circadianos, como horário de vigília e sono. Glândula hipófise ou pituitária. É considerada a glândula mestra, pois secreta hormônios que regulam outras glândulas em nosso corpo. Então, agora vamos ver como, sob a condição de estresse, todo este sistema de nosso cérebro trabalha em conjunto e desencadeia as mais diversas reações em nosso organismo. A propósito, não sou especialista nesse assunto, como já disse, mas garanto que na sua maioria engloba o senso comum sobre o assunto, que aliás vale um comentário sobre o que constatei durante essa pesquisa. É impressionante como a medicina ainda desconhece nosso cérebro em detalhes e as funções de suas partes, pois em muitos materiais ainda se vê os seguintes termos. Acredita-se que, os testes mostraram que, as experiências em ratos mostraram que... Enfim, se o homem ainda não conhece em detalhes completamente as funções do cérebro é porque ele ainda não deve estar preparado para isso, por algum motivo. Mas vamos lá. Neste fluxograma que está aparecendo, nós vamos acompanhar o que cada parte do cérebro faz e como é importante no contexto final quando sujeita ao estresse. Então vamos lá. Primeiramente, ao ser detectada uma situação de estresse, é produzida uma enzima que atua nas diversas partes do cérebro. Em seguida, a amígdala dá sinal ao cérebro de que uma condição extrema está surgindo e que precisamos estar prontos para lutar ou fugir. Ou como é usado no termo em inglês, fight or flight, ou seja, lute ou voe, no sentido de fugir. O hipocampo também entra em ação e dispara as seguintes mensagens: prejudicar a memória de curto prazo,
o que prejudica o registro de acontecimentos recentes, aumentar a noção de consciência espacial para termos melhor noção do local onde estamos e também afeta as emoções reduzindo a sua intensidade, afeta o autocontrole e reduz o trato intestinal, ou seja, reduz a atividade nessa área. Agora, o hipotálamo, este realmente me impressionou. Ele dispara pelo sistema nervoso simpático o sinal para as suprarrenais que fazem o seguinte. Primeiro, injeção de adrenalina no sangue. Com ela, há o aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, redução do calibre das veias e artérias, dilatando as pupilas e dilatação dos brônquios. Este é o que mais conhecemos quando há uma situação de pânico, de medo, de susto, que é a descarga de adrenalina, e todos sabemos qual é o sentimento dela no nosso corpo. O outro é o cortisol, ou também chamado do hormônio do estresse, e você entenderá o porquê. Ele reduz a atividade no nosso sistema imunológico com a intenção de não se autoatacar. Ele também reduz a percepção de dor e ele também transforma proteínas em glicose para a produção de energia. Impressionante, não é? Isso, obviamente, entre outras N funções. Essas daqui são apenas algumas. Ou seja, sob o estresse, o cérebro prepara o corpo para o combate ou fuga. Para isso, é aumentada a nossa noção espacial e as pupilas são dilatadas para a melhor entrada da luz. Gera-se energia transformando a proteína do corpo em glicose e, ao mesmo tempo, poupando seu gasto em outras partes do corpo. Para que essa energia chegue aos músculos, ele aumenta os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea e, caso soframos algum ferimento, ele minimiza o registro da memória de curto prazo para não nos importarmos com esse fato em especial ou não soframos com ele ao mesmo tempo. Ele reduz o calibre das veias e artérias para minimizar o sangramento caso exista. Por fim, até as atividades fisiológicas são reduzidas, certamente para poupar energia e centralizar o sangue nos músculos e cérebro e, por que não também, para não termos uma dor de barriga no meio de um combate, não é verdade? Enfim, o cérebro reduz a sua atividade no córtex frontal, que é o nosso supercomputador responsável pelo raciocínio, solução de problemas, análise, etc., e aumenta nos outros lobos e partes responsáveis para lidar com a situação de perigo, e assim termos uma reação rápida e mantendo assim ativamente o instinto de sobrevivência. Então, você já deve ter passado por uma situação similar como um acidente, assalto ou algo assim, e que suas pernas ficaram tremendo. Muitas vezes você nem se lembra do que aconteceu e muito depois começa a notar batidas ou arranhados que nem imaginava que tinha. E, aliás, nem sentiu dor quando ocorreu, não é verdade? É nesse momento que temos que estar atentos, porque com toda essa descarga química em nosso organismo, com toda essa atividade no cérebro, omitindo a parte de julgamentos e de raciocínio e aumentando essa parte de reação imediata, onde pode ocorrer as desgraças, as lutas, as mortes, enfim, é onde dizemos o que não queremos dizer, é onde agimos de forma intempestiva. Então, se nós fôssemos ilustrar em uma figura como somos em uma situação de estresse, qual seria essa imagem ou imagens? Essa aqui seria uma boa? Essa é fantástica, não? Imagina o estresse. Ou, quem sabe esta? Talvez essa daqui, que eu acho impressionante. Enfim, todas são realmente fascinantes e Deus, na sua perfeição, nos criou com esse mecanismo para a nossa sobrevivência e evolução. Pois há de se ressaltar que a situação de estresse momentâneo não é ruim. Não é, de jeito nenhum. Ela não só serve para a autodefesa, que atualmente não temos mais tantas situações como ursos, javalis gigantes, mastodontes andando pelas ruas, mas ela nos prepara para a reação a algum desafio que possa surgir em nossa rotina, no trabalho, na escola, algo para o nosso benefício que requer uma atuação rápida, imediata. Acredito ainda também que na sua extrema sabedoria, Deus também previu essas seguintes situações: no trabalho, com o companheiro, quem sabe com aquele vizinho. Seja onde for, o ser pré-histórico dentro de nós é despertado e partimos para a batalha. Mas estes são desvios da harmonia, da evolução, do amor ao próximo, união, etc., e que acabam provocando uma situação de estresse continuado, com sérias consequências para o nosso organismo. Dentre elas,
O cérebro, sempre atento e em defesa, passa a reconhecer situações de perigo em diversas situações cotidianas, muitas vezes sem risco algum. A atividade constante do hipocampo reduz a produção de sinapses, que são as células transmissoras dos impulsos em nosso cérebro. Com isso, nosso cérebro fica mais lento, com menos capacidade analítica e de solução de problemas, dificuldade no aprendizado e até chegando a reduzir em tamanho. Problemas de memória, problemas gastrointestinais, desequilíbrio de açúcar no sangue, diabetes, desequilíbrio do sistema imunológico, abrindo espaço para diversas doenças, taquicardia e problemas de pressão, dificuldades para dormir, etc, etc, etc. Será que já sentimos alguns desses sintomas? Ou, quem sabe, diversos deles? Longe de mim diagnosticar qualquer doença em alguém. Então, se sente algo parecido, sugiro que procure um médico e faça-o com urgência. Eu sei que é estranho fazer essa pergunta agora, mas então, e o que é estresse? O que é considerado estresse? Em uma definição simples que encontrei, o estresse é o seguinte: é uma resposta física ou mental do organismo a um evento de esforço extremo ou importante, geralmente quando se sente ameaçado ou sob pressão. Eu gostei dessa definição pelo fato de que, pela sua abrangência, ela engloba duas épocas bem diferentes em sua intensidade em nossa existência, sendo a primeira uma resposta física do organismo a um evento de esforço extremo, geralmente quando se sente ameaçado, e a segunda, uma resposta mental do organismo a um evento de esforço importante, geralmente quando se sente sob pressão. A primeira parece que foi feita para a nossa fase pré-histórica, não que não possa ser aplicada atualmente, e a segunda, que certamente aplica-se para a nossa vida moderna. Eu estou me referindo sempre à nossa época pré-histórica, mas vamos relevar um pouco, vamos dizer nas nossas origens, desde a pré-histórica até, inclusive, nas primeiras experiências vivendo em sociedade. E então, voltando ao nosso tema da definição, o que nós podemos chamar de um evento importante ou extremo em nossas vidas nos dias de hoje? Eu diria que nós podemos chamar de situações reais e imaginárias. Reais, a situação econômica do país, desemprego, violência, doenças, etc. Ainda assim, alguns desses podem ter sido criados ou maximizados pela nossa mente, como a criação de doenças que não existem, achar que vai perder o emprego, etc. Mas temos também as imaginárias. Essas são criadas, em geral, quando nos colocamos em uma situação de inferioridade em relação a algo, por nos acharmos inferiores ou até por desconhecimento. Não sei se você já ouviu falar, mas tem um ditado que diz o seguinte: nós só temos medo do que não conhecemos, e para mim faz todo sentido. Vamos a alguns exemplos. Medo de cobra. Tenho medo, pois para mim, se é cobra, é perigosa e ou vai me picar e vou morrer envenenado, ou vai me estrangular até a morte e pior, vai me engolir. Portanto, sem saber se a cobra é nem mesmo venenosa, já assumimos o pior. Outro ponto é que nos colocamos como vítimas, já de início, achando que a cobra irá nos atacar, como ocorre nos filmes de Hollywood. Eu sou a cobrinha azul, a cobra menor e mais veloz do oeste. Olha aí como eu vou ultrapassar o caminhão. Eu faço isso toda manhã para desenferrujar os músculos. Parece que elas sairão correndo atrás de nós ou nos perseguir por todos os cantos, quando, na verdade, as cobras atacam quando são ameaçadas e precisam se proteger, ou, em alguns casos, realmente buscam alimentação. Mas nós não vamos encontrar uma sucuri assim, passeando em nosso jardim. Portanto, achamos a cobra superior em tudo a nós, e não somos capazes de fazer nada, nem pensar em fuga ou tentar se defender, ou seja lá o que for. Um outro, medo de perder o emprego. O chefe está diferente comigo. Ele não fala comigo. Eu sou incompetente, não faço nada certo. Ou o outro está fazendo a minha caveira para ele, etc, etc. Isso é bem comum e já estamos com medo do que não conhecemos e estamos supondo algo, sendo que o chefe pode, quem sabe, estar passando por alguns maus momentos naquele dia. Por outro lado, você pode realmente ter dado motivos, e se isso ocorreu, bom, aí as consequências são óbvias, mas você pode ainda reagir e mudar essa história, ou pelo menos tentar. O que não adianta é ficar se lamentando e esperando para ver o que vai acontecer. Lembre-se do que falamos em episódios atrás sobre o pensamento e ação, lei do retorno, física quântica, etc. Se você está com pensamentos negativos o tempo todo, você só vai ver coisas negativas e, ainda pior, vai começar a atrair essas situações negativas para você.
Se você parar e analisar o seu pensamento neste momento, até parece que você está torcendo inconscientemente para que algo assim aconteça. Então, pare de se menosprezar e achar que é pior do que os demais. Tenha mais autoestima e valorize sua bagagem e bola para frente. Mais um exemplo. Esse é para terminar. Medo de ir mal em uma prova. Se você não estudou, então é uma situação real e com consequências óbvias. Se liga e estuda melhor da próxima vez. Não adianta ficar lamentando falta de sorte ou atribuir a culpa a alguém, nem a você, pois isso não te fará bem. Agora, se você estudou, por que o medo? Por que achar que o teste será mais difícil que sempre foi? Ou que você acha que os outros estão mais preparados que você, só porque estão com um semblante confiante? Saiba que tem muita gente dissimulada nesse mundo e que procura esconder as suas emoções. Enfim, o que quero dizer é que muitas das neuras que vivemos são criadas por nós mesmos. Nosso cérebro é louco para criar histórias e, em geral, não são as mais legais, como comédias, aventuras, romances. Não, são dramas, terror e por aí vai. O cérebro é craque em encontrar padrões, e ele busca primeiramente nos mais óbvios e imediatos, sem prestar atenção aos detalhes como nessa foto, quando vista de uma certa distância. Você provavelmente vê um cão do lado esquerdo e um coelho do lado direito, certo? Mas olhe um pouco mais de perto e veja a beleza da imagem que está contida nela. Ou também, ele nos prega peças, encontrando coisas onde não existe, como nesta, na qual não há pontos pretos, eu garanto para você, mas por algum motivo enxergamos os benditos pontos pretos piscando em todo santo lugar, menos onde estamos olhando. Ou, quem sabe até enxergando movimentos como nessa próxima. Quem nunca ficou olhando para o céu e achou imagens de animais, pessoas, objetos nas nuvens como nessa foto? Bom, pelo menos eu espero que você esteja identificando um cavalo como eu. Brincadeira, é um coelho. Ou, quem sabe ainda mais, você ficou olhando fixamente para uma parede texturizada ou um azulejo com padrões marmorizados e começou a identificar imagens. Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você. Aliás, como nessa imagem, veja se você encontra alguma coisa. Pois é, eu encontrei essa. Aliás, pela posição você vê que é um local ótimo para esse tipo de concentração. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Você conhece aquela brincadeira do olho mágico 3D? Ela foi algo que ganhou alguma atenção alguns anos atrás, saíram alguns livros e todo mundo disputando quem conseguia enxergar ou não. E tem gente que ficou olhando e não conseguiu, mas fique tranquilo, você não tem nenhum problema cerebral. Talvez você simplesmente não relaxou o suficiente os seus olhos e deixou o seu cérebro trabalhar. Quem sabe até ficou tentando enxergar alguma coisa, forçando o seu cérebro. Mas assim não vai dar certo. Na imagem seguinte é possível inclusive identificar uma imagem 3D perfeita e com uma qualidade impressionante. Até parece que ela é mais brilhante e mais nítida do que quando olhamos esse desenho colorido pura e simplesmente. Bom, tudo isso foi para mostrar que o nosso cérebro busca por padrões, figuras conhecidas, ele junta pontos, faz associações e inconscientemente trabalha para achar uma lógica onde necessariamente pode não existir. E assim como ele faz com as imagens, nós fazemos com as pequenas situações em nosso dia a dia. Nós vemos uma coisa e já concluímos um final. Nós até criamos fatos onde não há. Por isso que no episódio de Pensamento e Ação falamos da importância em se cercar de bons pensamentos, bons programas de TV, boas pessoas, bons livros, coisas boas que criarão uma atmosfera mais otimista ao nosso redor, para que passemos a ver as coisas positivas mais facilmente e assim saiamos ou nem entremos nessas situações de estresse que desencadearão sérios prejuízos para a nossa vida e dos que amamos. A inteligência emocional tem ganhado muita importância recentemente, pois ela nos ajuda a observarmos como nós agimos nestas situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Desta forma, como no filme Clique, você se recorda desse filme do Adam Sandler, onde ele tinha um controle mágico que ele conseguia parar, adiantar e retroceder o tempo?
Então é melhor começar. Uau, que dor de cabeça terrível! Muito bem. A inteligência emocional nos ajuda como se, quando nós estamos numa situação de total desconforto ou estresse, é como se dessemos um pause. Aí nós temos o tempo de sair, olhar a situação, estudar, vermos o que faríamos, ver a coisa correta a ser feita e assim tomarmos uma decisão apertando o play e assim não fazendo as bobagens do dia a dia. Por isso a inteligência emocional é fascinante. Recomendo que você busque algo a respeito dela. Com ela, permite-se que nós possamos dominar um pouco mais os nossos impulsos e tomar decisões mais acertadas nessas situações de estresse. Retornando e fechando esse episódio, é de extrema importância que falemos um pouco sobre fé. A busca pela fé é uma ferramenta poderosa para nos tirar dessas armadilhas. Como dizia o pai Benedito da Guiné, a fé é meritória, ou seja, não basta apenas dizer que se acredita em Deus. Não, o mérito está em acreditar que, apesar de todos os problemas que temos em nossa vida, estamos nos esforçando para conseguir algo melhor, sem desistir, sem nos lamentarmos, sem culpar a um ou outro, ou até mesmo a Deus pelas fatalidades de nossa vida. E sabendo que também há algo de bom reservado para nós no futuro. Não podemos desistir. Neste momento, estaremos começando a sentir crescer em nós o despertar da fé real. É uma energia que cresce de dentro dos nossos corações. Nós nos sentimos fortes e, apesar de pensamentos derrotistas que nos afligem em um momento ou outro, ainda assim encontramos o sol aparecendo por entre as nuvens e nos levantando novamente. Com a fé, os nossos problemas não ficarão menores. Eles não serão reduzidos, nós não vamos mudar as pessoas, não vamos tirar as pessoas dos seus defeitos, não vamos corrigi-las, não vamos eliminar os infortúnios da vida. Não, não é isso. O que acontece quando temos a fé crescendo em nós é que nós crescemos. Aí sim, os problemas parecerão menores, já não mais nos afetarão como antes. Nós os encararemos de uma forma totalmente diferente, tratando de uma forma mais lógica. Então por aqui terminamos esse episódio, e eu espero que no próximo eu consiga abordar esse mesmo tema de saúde, mas por um lado mais energético, envolvendo os chakras, corpos sutis, de forma um pouquinho mais detalhada, complementando este material. Até lá!